Boa noite. Olá, boa noite. Ministro Gilmar Mendes do Supremo nega a liberdade a Joesley Batista, donos da JBS Friboi. Presidente Temer está em São Paulo para definir novas estratégias para barrar segunda denúncia na Câmara. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Temer diz ser alvo de ilações e provas forjadas. PT decide suspender por 60 dias Antônio Palocci. Em depoimento a Moro, o ex-ministro fez graves acusações ao ex-presidente Lula. 2 policiais e um guarda civil foram condenados hoje pela maior chacina da história do estado de São Paulo. Clima de guerra no Rio de Janeiro. Cidade vive manhã de caos e tiroteios e Forças Armadas fazem cerco à Rocinha. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Centenas de pessoas ligadas ao movimento LGBT protestaram agora à noite pela região central da capital contra a decisão da Justiça do Distrito Federal sobre a cura gay. O ato encerrado aqui no Largo do Arouche, na região central, foi convocado por vários movimentos sociais que lutam pela causa LGBT. O protesto é contra uma decisão liminar de um juiz do Distrito Federal que autorizou que psicólogos ofereçam tratamento para a homossexualidade no que foi apelidado nas redes sociais de cura gay. A manifestação começou na Avenida Paulista, onde logo no início houve uma grande confusão entre alguns manifestantes e a Polícia Militar. Segundo os manifestantes, alguns deles foram agredidos quando tentaram passar para outra pista da Paulista. Houve correria e muita confusão. De acordo com a PM, 2 pessoas foram detidas e levadas para a delegacia. Depois da confusão, o grupo começou uma caminhada em direção à região central de São Paulo. O trânsito ficou interditado e várias ruas tiveram que ser bloqueadas. A Associação Nacional de Psicologia Social, uma das entidades que participaram do protesto, emitiu uma nota em que reforça repúdio total à liminar e dizendo que não considera a homossexualidade como uma doença a ser tratada. O ex-médico Jorge Fará foi encontrado morto em casa na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Policiais tinham ido à residência dele para executar um mandado de prisão. O corpo foi encontrado por policiais que foram até a casa do ex-cirurgião para executar um mandado de prisão. Segundo a polícia, o ex-médico preparou uma espécie de ritual antes de se suicidar. Vestiu-se de mulher, ouvia uma música fúnebre e teria usado um bisturi para cortar a veia femoral. Fará foi condenado a mais de 14 anos de prisão por ter matado e esquartejado Maria do Carmo Alves Pereira, sua paciente e amante. O crime aconteceu em janeiro de 2003, mas desde 2007, após uma decisão do Supremo, ele respondia ao processo em liberdade. Porém, ontem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ex-cirurgião deveria voltar para a prisão. 2 policiais e um guarda civil foram condenados pela maior chacina de rua da história do estado de São Paulo. Os crimes ocorreram em agosto de 2015 nas cidades de Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. Os 3 foram condenados pelos assassinatos de 17 pessoas e pela tentativa de outros 7. Segundo a acusação, eles agiram para vingar a morte de um policial e de um guarda civil dias antes da chacina. O PM da Rota, Fabrício Eleutério, foi condenado a quase 256 anos de prisão. O policial militar Tiago Enclain a quase 248 anos e o guarda civil Sérgio Manhanha a mais de 100 anos. Todos negam participação nos crimes. Sob forte esquema de segurança, o julgamento começou na segunda-feira no Fórum de Osasco. 4 homens e 3 mulheres formaram o júri. Violência no Rio. Manhã com intensos tiroteios na Rocinha e em outras 7 favelas assusta moradores. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, pediu a exoneração do secretário estadual de Segurança do Rio, delegado Roberto Sá, por acreditar que ele não tem condições de comando. À noite, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que a situação foi pacificada e que os militares permanecerão na Rocinha a noite toda. Até agora, 8 pessoas foram presas. O batalhão de choque da Polícia Militar fez uma nova operação na Rocinha na manhã de hoje. Houve um intenso tiroteio entre policiais e criminosos. Escolas e unidades de saúde foram fechadas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, quase 7.000 estudantes ficaram sem aulas.
Vídeos gravados por moradores e divulgados nas redes sociais mostram várias trocas de tiros. Homens armados com pistolas e fuzis são vistos correndo e atirando nas vielas da Rocinha. O governo do Rio pediu o apoio do Exército. No começo da tarde, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, informou em coletiva que 950 homens das Forças Armadas foram mobilizados para participar do cerco à favela. Eles estão na entrada da Rocinha para dar apoio às forças policiais. A atual onda de intensos tiroteios na Rocinha começou no último domingo, quando o chefe do tráfico de drogas, Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157, se desentendeu com seu antecessor, Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, preso desde 2011. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O uso das Forças Armadas no combate ao crime urbano na cidade do Rio de Janeiro, que deveria ser pontual, virou algo corriqueiro. O fenômeno nasceu quando Sérgio Cabral governava o Rio. Lula topou, Dilma ampliou e Temer institucionalizou. Hoje, as favelas cariocas estão mais violentas, Cabral está em Bangu 8, Lula flerta com a cadeia, Dilma é matéria-prima para inquérito policial, Temer é o primeiro presidente denunciado da história e as tropas militares viraram forças cenográficas. Às voltas com um novo surto de violência, agora na favela da Rocinha, o ministro Raul Jungmann, da Defesa, comparou o Rio de Janeiro a um doente na UTI. Ele disse que o paciente tem fraturas, hemorragia interna e uma cirrose. O ministro perguntou: você vai segurar a hemorragia ou a cirrose? Bem, a cirrose só será curada no dia em que o poder público se livrar de gestores que se deixam embriagar pela corrupção. Até lá, o uso de tropa em operações de segurança pública tem o efeito de um band-aid. Serve para curativos pontuais, mas não segura hemorragias. Boa noite. Ministro do STF, Gilmar Mendes, nega soltar os irmãos Batista da JBS Friboi. Joesley e Wesley Batista foram presos no começo do mês e estão detidos na sede da Polícia Federal na capital paulista. A defesa dos irmãos questionava os decretos de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. O ministro Gilmar Mendes discordou do argumento. Segundo ele, a decisão fundamentou o risco à ordem pública na gravidade concreta do crime, que, na avaliação do magistrado, afetou gravemente a economia nacional. Os dois são acusados de terem usado informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro antes da revelação do acordo de delação premiada. No STF, o ministro Gilmar Mendes é um dos mais críticos do acordo firmado entre os irmãos Batista e a Procuradoria-Geral da República. No entanto, mesmo se o ministro Gilmar Mendes mandasse soltar Joesley, o executivo ficaria preso por outra prisão preventiva decretada pelo ministro Edson Fachin. Aqui em São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, voltou a defender a agenda de reformas do presidente Michel Temer, apenas um dia depois de dizer que o governo dele e o PMDB davam uma facada nas costas do DEM. Maia participou da Convenção do Solidariedade. O prefeito João Dória e o governador Geraldo Alckmin, ambos do PSDB, também estiveram presentes. Nenhum deles se encontrou no evento, que teve cara de comício que mira as eleições de 2018. Na Convenção do Solidariedade foi eleita a nova executiva do partido para os próximos 2 anos. O deputado federal Paulinho da Força foi reconduzido à presidência. Alckmin foi o primeiro a chegar e não estava acompanhado de João Dória. O governador é um dos pré-candidatos para a presidência da República em 2018, pelo PSDB. Ele defendeu o diálogo entre os partidos e falou sobre um possível apoio do Democratas à sua candidatura. Na saída do evento, o deputado estadual Major Olímpio, do Solidariedade, fez um protesto. O carro de Alckmin foi bloqueado pelo major reformado da PM, que tem acompanhado as agendas do governador como forma de pressão por aumento salarial para a Polícia Militar. Depois foi a vez de Rodrigo Maia ocupar a mesa ao lado de Paulinho da Força. Durante o seu pronunciamento, disse que espera que o presidente Michel Temer consiga implantar as reformas até 2018 e citou principalmente a reforma da Previdência. O presidente da Câmara dos Deputados saiu sem dar entrevista e minimizou a disputa entre DEM e PMDB por filiação de parlamentares.
Rapidamente disse que esse é um problema, mas que vai ser resolvido. Esta semana, Maia fez duras críticas ao presidente Michel Temer, no momento em que o PMDBista vai precisar do apoio dos parlamentares para tentar barrar a segunda denúncia contra ele no plenário. O mal-estar começou depois que o PMDB mostrou interesse em parlamentares do PSB, que negociavam a possibilidade de se transferir para o DEM. Rodrigo Maia disse que o PMDB e o governo deram uma facada nas costas do Democratas. O último a participar do encontro foi o prefeito de São Paulo, João Dória, que também é cotado a pré-candidato à presidência da República em 2018. Ontem, o prefeito ofereceu um jantar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que também teve a presença do prefeito de Salvador, ACM Neto, do DEM. Dória negou que tenha recebido um convite formal para deixar o PSDB e ser o candidato a presidente pela legenda de Maia. Depois de trocar o advogado de defesa, o presidente Temer está em São Paulo para tratar de estratégias para barrar a segunda denúncia contra ele na Câmara. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele diz ser alvo de ilações e provas forjadas. A acusação chegou ao Legislativo ontem à noite, mas não houve quórum para a leitura. Com a sessão cancelada, a leitura da nova denúncia contra Michel Temer ficou para segunda-feira. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, acusa o presidente de chefiar uma organização criminosa e de obstruir a justiça. Mas Temer só pode ser processado se no mínimo 342 deputados autorizarem. A votação em plenário deve acontecer em outubro. A primeira denúncia contra Temer foi barrada por aliados do PMDBista. Num vídeo divulgado hoje nas redes sociais, o presidente faz um apelo aos parlamentares para que eles rejeitem também a nova denúncia. Tenho convicção de que os parlamentares submeterão essa última denúncia aos critérios técnicos e legais e à verdade dos fatos. Uma análise crítica e desapaixonada provará os abusos dos que conspiraram contra a presidência da República e o Brasil. Nesta tarde, Michel Temer viajou para São Paulo para definir com assessores quem assumiria a defesa dele. O escolhido foi o advogado Eduardo Carnelós. Ele substitui o criminalista Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que decidiu se afastar alegando conflito de interesses. Ele foi advogado de Lúcio Funaro, até o doleiro ser preso em junho do ano passado. O conteúdo da delação de Funaro, apontado como operador do PMDB, foi usado pelo Ministério Público para embasar as acusações contra Temer. O doleiro afirma que tem 110% de certeza que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, distribuía propina a Temer. O advogado Antônio Maris também aparece na delação de Funaro. O doleiro o acusa de quebrar o sigilo profissional. Diz que enviou por engano ao então defensor um e-mail com a proposta de um outro escritório, esse especializado em delação premiada. Funaro afirma que Maris repassou a informação a Michel Temer, que de imediato acionou Gedel Vieira Lima para pressioná-lo a desistir de uma possível delação. Maris, que é amigo do presidente há 4 décadas, diz acreditar que a nova denúncia também será rejeitada na Câmara. Ainda na delação, o doleiro Lúcio Funaro afirmou ter se reunido com o advogado do grupo JBS Friboi no escritório do agora ex-advogado de Temer, Antônio Cláudio Maris de Oliveira. O objetivo do encontro, que teria ocorrido no ano passado, seria demonstrar que a defesa de Funaro, que à época ameaçava fazer delação, seria alinhada com a do empresário Joesley Batista. Ministério Público Federal cancela as negociações de delação premiada de Henrique Constantino, sócio da companhia aérea Gol. Henrique Constantino negociava a delação há mais de um ano. As tratativas estavam em estágio avançado. A defesa do empresário e os procuradores estavam ajustando os termos do documento da delação, uma das últimas fases antes da assinatura que formaliza a colaboração premiada. O cancelamento foi devido ao fechamento do acordo do doleiro Lúcio Funaro. Além de envolver o presidente Temer e os ministros da Casa Civil Eliseu Padilha e da Secretaria-Geral da Presidência Moreira Franco, Funaro também citou o nome do sócio da Gol em episódios de corrupção. O empresário é investigado pelas operações Sepsis e Cui Bono.
acusado de pagar propina a políticos do PMDB em troca de financiamentos do Fundo de Investimentos do FGTS, da Caixa, a duas de suas companhias, a Comporte, grupo de empresas de ônibus, e a Via Rondon, concessionária de rodovia. Constantino também é acusado de pagar vantagens indevidas em troca de edições de medidas provisórias. Na negociação com o Ministério Público, que agora foi rejeitada, Constantino relatou o pagamento de 10 milhões de reais de propina destinados a políticos do PMDB, entre eles os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves. O sócio da Gol também informou ter doado em Caixa 2 dinheiro de propina para a campanha de Gabriel Chalita em 2012. Na época, Chalita era candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo. De acordo com Constantino, o repasse teria atendido um pedido do presidente Michel Temer. Na delação, Funaro disse que o sócio da Gol chegou inclusive a dar um Porsche a Cunha como forma de propina. Agora, com a recusa do Ministério Público, a defesa de Constantino vai tentar retomar do zero a negociação com a nova equipe da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, substituta de Rodrigo Janot. A assessoria de imprensa do Grupo Comporte disse que segue colaborando com as autoridades para o total esclarecimento dos fatos. O Diretório Nacional do PT decidiu suspender de forma provisória por 60 dias o ex-ministro Antônio Palocci, que está preso. O ex-presidente Lula não participou da votação. Íntimo aliado de Lula, Palocci disse há 15 dias, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, que o ex-presidente selou um pacto de sangue com a empreiteira Odebrecht e recebeu propinas. Segundo o Diretório Nacional do PT, Palocci mentiu e não apresentou provas. O Diretório Municipal de Ribeirão Preto, ao qual Palocci é filiado, abriu processo para avaliar o desligamento do ex-ministro. O ministro do Supremo, Celso de Mello, autorizou hoje a abertura de mais um inquérito para investigar o senador Lindbergh Farias, do PT, acusado de ter recebido ilegalmente cerca de 2 milhões de reais de empresas contratadas pela Petrobras para a campanha de 2010. O novo inquérito aberto contra o senador Lindbergh Farias está em segredo de justiça, mas foi herdado do ex-ministro Teori Zavascki, morto em janeiro deste ano em um desastre aéreo. O novo relator do caso, o ministro Celso de Mello, autorizou a abertura de nova investigação para saber se o petista recebeu ou não os recursos ilícitos na campanha de 2010 de empresas ligadas à Petrobras. Esse é o segundo inquérito aberto contra o senador do Rio de Janeiro no Supremo Tribunal Federal. No primeiro inquérito, Lindbergh era acusado de receber Caixa 2 da construtora Odebrecht, mas por falta de provas, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento da ação em fevereiro deste ano. Em nota, o senador petista diz que recebeu com surpresa um novo inquérito e que não cometeu nenhuma ilegalidade. Segundo Lindbergh, trata-se de mais um capítulo da ofensiva política contra aqueles que resistem ao desmanche do patrimônio nacional e ao aniquilamento dos direitos do povo, promovido pelo governo de Michel Temer. Mansão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai ser leiloado pela Justiça. Segundo investigadores, o local era usado para negócios ilegais de Cabral. Avaliada em 8 milhões de reais, a mansão fica em um condomínio fechado de frente para o mar, em Mangaratiba, próxima a Angra dos Reis. O imóvel tem 460 metros quadrados, 5 suítes e 2 piscinas. Cabral teve vários bens sequestrados pela Justiça que irão a leilão para restituir os cofres públicos. O ex-governador do Rio é acusado de comandar uma organização criminosa que desviou pelo menos 220 milhões de reais dos cofres públicos. Cabral foi preso na Operação Lava Jato e sentenciado a 59 anos de prisão por corrupção e outros crimes. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Os horrores do tráfico no Rio de Janeiro não apareceram ontem, é claro. São décadas de organização do crime em facções de domínio progressivo de vários bairros pobres. É um desastre que começou faz mais de 30 anos. A volta do clima de terror, no entanto, é culpa dos governos recentes, da gangue de Sérgio Cabral em especial. E o que isso tem a ver com a economia? Em parte tem a ver. O Rio tem uma das piores situações econômicas no país nesta crise, o Rio e o Nordeste. Por exemplo, no Brasil, o emprego com carteira assinada aumentou um pouquinho neste ano, menos de 0,5%. Em São Paulo, cresceu quase 1%.
No Rio, ainda despenca mais de 2%. Em São Paulo, foram criados mais de 100 mil empregos com carteira neste ano. No Rio, desapareceram quase 80 mil. O que aconteceu? É verdade que a baixa mundial dos preços do petróleo causou problemas no estado do Rio, que depende muito disso. Essa crise destruiu empregos e tirou receita do governo estadual. Mas o governo do Rio criou um monte de despesas permanentes, gastos com funcionalismo, por exemplo, os que mais cresceram no país. Mas a receita do petróleo era variável. Quando esse dinheiro vingou, veio o desastre. O governo do Rio, além de competente, é um dos mais corruptos do país. No fundo, o grande problema veio mesmo desses governos corruptos e incompetentes do PMDB, do grupo criminoso de Sérgio Cabral. O Estado está quebrado, não paga os funcionários, tem de pedir ajuda das Forças Armadas para ter polícia bastante. Não tem autoridade, está desmoralizado e não sabe o que fazer. O resultado da incompetência administrativa e econômica é essa volta do terror. Boa noite. Terminou hoje o 5º inverno mais seco da história de São Paulo e a primavera começou quente, com termômetros marcando 32 graus aqui na capital. Agora à noite a temperatura caiu um pouco e a umidade relativa do ar está em 37%, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências. Vamos à previsão com Mariana Armentano. A frente fria que se formou no sul do país promete avançar em direção ao sudeste nesse final de semana, mas promete mudar o tempo aqui na capital só a partir de domingo, viu? Para amanhã o sol ainda predomina e teremos mínima de 18 e máxima à tarde na casa dos 32 graus. Já no domingo vira o vento, o céu enche de nuvens e a máxima cai para 26. Na segunda-feira as temperaturas ficam entre 15 e 27 graus por aqui e tudo indica que teremos chuvas já a partir da tarde. Agora o comentário de cultura com César Giob. A Avenida Paulista reúne as melhores novidades culturais da semana. Numa das pontas, no número 2424, o Instituto Moreira Salles inaugurou nova sede depois de quase 4 anos de obras. O prédio, assinado pelo escritório Andrade Moretim Arquitetos, conta com 3 andares expositivos, uma biblioteca e espaços para mostras de cinema, palestras, cursos e shows. Na programação do novo endereço, destaque para a exposição Os Americanos, do fotógrafo suíço Robert Frank, e para a mostra de fotos do alemão Michael Wesely, que documentou a construção do edifício. Na outra ponta, a Japan House abre hoje a instalação de Koei Nawa, expoente da nova geração de artistas japoneses. Trata-se de uma montanha de espuma que se modifica a cada segundo. Outra mostra aberta esta semana traz 80 fotos de Sérgio Coimbra sobre o trabalho do chefe japonês Yoshihiro Narizawa, um gênio preocupado com ecologia e sustentabilidade. O fotógrafo seguiu o cozinheiro Japão afora em infindáveis viagens para documentar de onde vêm e como são escolhidos seus ingredientes e depois fotografou os pratos prontos. E a Galeria Luiz Estrina apresenta a mostra do artista mexicano Pedro Reyes. Dentre as obras, destaque para a série Litófonas, formadas por blocos monolíticos de mármore preto, com cortes paralelos de diferentes comprimentos e profundidades, resultando em objetos que produzem sons diferentes quando tocados. E revisitando o passado, a Galeria Ricardo Camargo apresenta um grande acervo de arte brasileira modernista sobre papel. Uma parte é dedicada a Ismael Neri, com trabalhos datados de 1923 a 1933. A outra tem obras de artistas da mesma geração, tão importantes quanto de Cavalcante, Portinari, Gomide, Tarsila, Anita Malfatti. E o espaço de Hugo de Patti abriu ontem mostra de mobiliário, prataria, imagens sacras e pinturas brasileiras dos séculos XVIII e XIX. Tudo trazido pelo antiquário baiano Itamar Mussi. A mostra impressiona pelo número de peças importantes e raras. Aproveitem. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Bom fim de semana para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até segunda. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite, um excelente final de semana. E fica agora com o programa Festa Sertaneja. Até segunda.
Você tem uma viagem marcada para o outro lado do mundo. Não perca o Conexão Brasil-China, neste domingo, 8 da noite. Assista agora. Festa Sertaneja.